Olá pessoal, hoje eu trago um filme que eu gosto muito, chamado Her, de 2013. O diretor desse filme é Spike Jonze e o personagem principal, quem faz é o Joaquin Phoenix. Nós temos também a voz da lindíssima Scarlett Johansson, que não aparece em nenhum momento no filme, porque ela faz a voz de um sistema operacional. Aquela mulher que, além de ser linda, tem uma voz maravilhosa também. Enfim, esse filme eu acho muito interessante porque nós estamos vivendo uma pandemia em 2020. Nós estamos atualmente em agosto de 2020 e todos estamos confinados e há uma dificuldade real, né, no caso, de uma comunicação que não seja só pela virtualidade. As pessoas não podem se encontrar, se conhecer, porque não é saudável se arriscarem por causa de um vírus. E esse filme, que foi em 2013, já veio assim para questionar um pouco esses sujeitos nessa contemporaneidade que se utilizavam, né, e se utilizam muito das formas virtuais, dos gadgets, para fazer algum tipo de contato com o outro. Eu acho muito interessante nós analisarmos primeiro a questão das escolhas objetais, né? Nós sabemos que nossas escolhas objetais, pelo menos de acordo com a psicanálise, ela é uma escolha feita, na maioria das vezes, inconscientemente, né? E que provavelmente faz com que aquele objeto nos remeta a algum traço marcante que nós temos inconscientemente, e aí nós nos sentimos atraídos por aquele objeto, exatamente por aquele objeto, né? Então, para a psicanálise, as escolhas são sempre marcadas pelo inconsciente e principalmente pelo nosso primeiro encontro com o sexual, com o gozo sexual, que é sempre traumático. O ser humano, a sexualidade não funciona como para os animais, que é algo instintivo, que acontece, né, num tempo certo, de uma forma que os corpos dos animais trabalham para isso. O ser humano, apesar de ter hormônio, corpo físico, e, enfim, tudo que o leve a ter desejo sexual, a ter um encontro sexual, não há uma fórmula, não há um caminho, né? Não há um dizer sobre isso. Então, o encontro com esse gozo sexual, para cada um, é sempre muito traumático nesse sentido, né? E a gente vai repetir isso ao longo da nossa vida, com os nossos encontros, né, objetais. Esse traço que vai ficar lá de trás, ele vai se repetir sempre nas nossas novas escolhas. Não há relação sexual, e que também às vezes é muito mal compreendido, é pertinente que os sujeitos tenham muita dificuldade nos seus encontros amorosos e sexuais, né? O amor é uma forma de amenizar, né, toda essa dificuldade desses encontros com o outro. No amor, você, digamos, é a parte imaginária, né, idealizada do outro, então onde possibilita
o meu desejo, a minha idealização, o apaixonamento, né? Que a gente sabe que não se sustenta, porque o real do outro vai comparecer em algum momento nas nossas vidas. E eu estou falando isso porque nesse filme, Theodore, que é esse homem que é solitário, que é um homem que a gente vê que ele não se relaciona com praticamente ninguém, ele só vai para o trabalho para casa. É um homem que está vivendo, né, enfim, num ambiente extremamente tecnológico. Esse filme se passa já no futuro, e aí de repente ele tem um encontro, né, com ele compra, né, um sistema operacional que fala com ele, que é essa Samantha, o nome desse sistema operacional, é uma mulher que fala com ele e que atende, né, tudo que ele, antes dele desejar, assim, dele precisar, ela se antecipa. Ela organiza toda a vida dele, profissional, compromisso. Então, assim, é como se fosse uma secretária, mas uma secretária, sim, perfeita. É uma pessoa, assim, parece uma pessoa, né, que está sempre trabalhando para que nada falte para a Theodore. Pelo contrário, ela se antecipa ao que possa faltar para a Theodore. E eu acho que a gente tem que apontar duas coisas muito importantes nisso aí. Primeiro, essa antecipação da falta, né? Falta que eu digo não é a falta estrutural, mas essa coisa de tudo que você necessita, o outro tá ali para fazer, organizar, né? E a segunda, que é a pulsão invocante, que é a voz, né? A voz é uma pulsão invocante. Desde que a gente está na barriga da mãe da gente, a gente ouve a voz da mãe, depois a gente nasce, a gente ouve as vozes, né? A mãe canta uma cantiga de niná, fala alguma coisa, a criança mesmo que não entenda, isso a acalma, isso a deixa tranquila, a voz, a pulsão invocante é muito forte. Então, claro que alguma coisa naquela voz da Samantha remeteu a algum traço nessa pulsão invocante de Theodore, que ele também ficou seduzido profundamente por aquela voz, né? E a questão de ela suprir tudo também era muito atraente, muito sedutor para Theodore, que era um homem solitário, um homem né, que não tinha nenhum tipo de relacionamento. Então, a gente vê que ele começa a idealizar esse programa operacional, ele se apaixona por ele. Era a mulher perfeita, né? A mulher que, primeiro que ela não convoca ele para nada, né? Que é muito comum, ele parece um obsessivo, ele tem, né, assim, a gente vê que ele tem muitas características de um neurótico obsessivo, e o neurótico obsessivo não gosta, né, de ninguém que aponte a falta para ele, né? Então, assim, essa ao contrário, essa tá sempre suprindo e não convoca para nada. Além disso, como um bom obsessivo, né, já que ele se basta com um sistema operacional, ele se basta, né, mais ainda, porque aí agora ele tem uma voz feminina, idealizada, que ele pode fazer o que ele quiser para sempre,
Ele pode estar em qualquer lugar, ele pode estar na praia, ele vai para a praia, ele vai para as férias, ele fica se comunicando com ela. A voz, né, daquela mulher idealizada que ele tem na cabeça. É muito interessante a gente falar essa questão da não relação sexual, porque a não relação sexual aponta pra gente o quê? Que não há objeto que complemente ninguém, né? Que todo mundo tem uma falta, que a gente tem que aprender a lidar com essa falta, tanto nossa quanto do outro. E aceitar isso é muito difícil. E para Teodoro, que era interessante porque ele trabalhava com redação de cartas amorosas. Então, o homem tão solitário, né, tão fechado, fazia cartas maravilhosas. Porque para o obsessivo também é muito mais fácil racionalizar o amor do que vivê-lo, né? Viver o amor, amar, para você amar, você tem que estar numa posição mais submissa, que para muitos é até uma posição feminina, né? E que causa às vezes muito medo para o homem, né? Depender do outro, amar o outro, sentir falta do outro. Para quê? Eu me basto, né? Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha independência, eu resolvo meu problema sexual, eu me masturbo e tá tudo certo e a vida vai passando. Só que Teodoro caiu nessa pegadinha, né? Dessa fantasia, desse imaginário, essa voz imaginária e dessa mulher perfeita que, né? Mas em algum momento isso vai balançar, essa fantasia vai balançar. Teodoro vai sentir necessidade, vontade né, de estar com alguém, fisicamente falando, né, de ter esse real, essa mulher em termos físicos, o corpo dessa mulher. Ele até tenta, né, com a Samantha, eles colocam uma mulher na jogada, a Samantha fica falando lá, enquanto ele fica dando os amassos na mulher e tal. Mas a mulher faz alguma coisa sutilíssima que quebra o clima, totalmente. E aí o Teodoro sai daquela história ali e não dá. Porque o real é isso, né? O real é o cheiro do outro, é o jeito do outro. Né? O real não é só algo idealizado, é um corpo físico que está ali, que é por isso que é tão difícil muitas vezes as pessoas se relacionarem, né? Com o corpo físico real do outro, com a exigência do outro, com a demanda do outro, com o desejo do outro. Não é a mesma coisa que eu estar frente a um sistema operacional ou uma tela de computador, teclando com uma foto ou com uma câmera, né? A coisa é muito diferente quando tá ali no vamos ver, né? Então, ele começa a sentir falta desse corpo e isso vai fazer com que Teodoro comece a ter uma divisão interna, né? E começa a ficar ambivalente. Eu gosto disso, mas também, né? Não tem esse corpo, não tem como, né? Tem que ficar nessa história, ele só dá voz e tal. E assim, nesse ínter, a Samantha, que é o programa, né? Ela desaparece uns tempos e quando ela volta, ele pergunta para ela por que ela sumiu, ele fica desesperado e ela fala que ela tem mais 8.000 homens que ela acompanha. Ele foi interessante porque ele fica em estado de choque, né? A fantasia dele de idealização, de fidelidade, de exclusividade, mas isso faz com que ele caia na real, né? O que ele está fazendo com a vida dele, né? Naquele momento. E é muito bom porque aí a partir disso ele parece que também entra numa espécie de luto, porque a gente vê que ele
tinha tido uma relação anterior, né, real. Isso não é dito no filme, mas ele tem umas pequenas lembranças e ele pode até escrever uma carta se reconciliando com isso também. Então é o início do luto para Theodore. Esse filme ele é muito importante nesse momento, principalmente, né, o momento que a gente está impossibilitado das relações reais, eu digo próximas, né, as relações são totalmente virtuais agora, e como essas relações e como esses objetos, eu digo objetos, gadgets, sistemas operacionais, câmeras, computador, como isso é um muro também para muita gente que não consegue se relacionar com o outro, né? Que fica ali só na idealização, na fantasia. Isso facilita muito, né? Essa forma de atuação de certos sujeitos que estão profundamente defendidos da relação com um outro, uma relação próxima, uma relação real, uma relação onde envolve corpo, cheiro, gestos e até jeito de ser, jeito de falar. Então, o real de cada um é muito delicado, né? Se relacionar envolve muita coisa, que não é só uma voz muito bonita, um traço muito bonito de uma mulher ou de um homem, né? Isso pode ser até inicialmente algo que nos convoque lá, né, daquela lembrança lá atrás do nosso traço que faz com que a gente mobilize nosso desejo sexual, atração pelo outro. Mas sustentar essa relação real com o outro, além do imaginário, vai envolver muita maturidade e principalmente a castração simbólica, que é a gente ter esse nível de aceitação de que o outro é falho, eu também sou falho. Para me relacionar com o outro, eu tenho que aceitar isso, né? Senão, fica difícil, eu não posso me decepcionar, eu não posso me frustrar com o outro em nenhum momento. Aí é só se for um sistema operacional, né, que é uma idealização da mulher perfeita, a mulher que atende todas as minhas demandas, além de não me demandar, atende todas as minhas demandas. Imagina isso para um obsessivo, né? E não me faz entrar em contato nenhum com a minha falta também, porque, né, tá sempre ali me cercando, me dando tudo que eu preciso. Então, assim, eu sou perfeito, né? Eu não tenho falha, né? Então, eu acho que é muito importante a gente observar essas relações na contemporaneidade, né? Onde elas privilegiam muito o imaginário e pouco real. Elas privilegiam até o simbólico, os papos nos chats, os papos nas câmeras e etc. Mas o real, que é algo que você não tem como, né, driblar o tempo todo, você em algum momento você vai entrar em contato, aí a coisa é mais delicada, né? Como é que eu estar sexualmente com o outro? Como é que eu corresponder? O que esse outro quer de mim? Né? O que esse outro acha de mim? Como é que eu convoco o desejo desse outro? Como é que eu sustento o desejo desse outro? Sexualmente mesmo falando. Isso tudo envolve muita coisa. E nem todo mundo vai dar conta de lidar com isso, né? Então, Her é um filme que mostra muito bem isso. As fantasias contemporâneas, né? Se antes as fantasias eram os amores platônicos daqueles homens que escreviam para aquelas amadas, né? Para aquelas mulheres que eles ficavam ali desejando, sonhando, hoje as fantasias são
cibernéticas, né? As fantasias são no computador, as fantasias vão por aí, né? E aí as pessoas se apaixonam, sofrem pelo quê? Por uma fantasia, uma idealização que elas construíram, né? Então eu acho que é legal a gente observar isso. O filme é muito bonito, tem uma fotografia lindíssima, uma trilha muito boa, mas é isso aí, nos convoca, né? A ver até que ponto a gente se utiliza disso tudo, né? Desses muros, vários que a gente conhece, para se proteger do outro e para fantasiar também que está se relacionando com o outro, né? Porque tem muita gente que fala que está se relacionando com o outro. Nunca viu, raramente teve contato, mas já está apaixonado ou apaixonada. E aí vamos ver como é que vai ser isso quando acontecer no real. Aí que a coisa vai pegar, né? Então fica a dica. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, se não assistiram, assistam o filme. E até a próxima.